episódio de Chá com Bolo. E hoje a gente está falando com Gabriel Teles, arpista, compositor, alaudista, tem duo de música celta que chama Abrankara e outros projetos engatilhados aí. E alguns links a gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Olá! Aê! A primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre, assim, como que você faz para poder manter em dia tantos instrumentos diferentes? A técnica do alaúde e da harpa, estranhamente, se assemelham muito na questão da pressão que se aplica sobre as cordas, né? A forma que se toca a harpa é que você tem que primeiro pressionar e depois, quando você solta, que o som sai, né? Então, a gente pensa da mesma maneira no alaúde, da questão da pressão contra as cordas em direção ao tampo. Então, muito se assemelha. Obviamente, a posição da mão é um pouco diferente, a mão esquerda é muito parecida com a técnica de violão. E a forma como eu divido esse estudo é que, às vezes, não necessariamente eu estou estudando todos os instrumentos todos os dias. Quando eu estava estudando os fundamentos de cada instrumento, sim, aí eu tinha uma prática muito intensa. Hoje eu divido de acordo com a minha necessidade, então tem dias que eu, de repente, vou ter um foco maior no alaúde, porque inclusive vou realizar alguns trabalhos. E conta um pouco sobre a sua composição, como que você faz. Você faz composição mais instrumental dos instrumentos que você domina? A maior parte das minhas composições são instrumentais e tem foco no instrumento, principalmente na harpa. Até porque existe um objetivo mesmo de produzir mais coisa para a harpa, né? A gente tem pouca produção, principalmente brasileira. E o repertório de harpa ele começa só a partir do século XIX, né? Exceto algumas outras obras, tipo Mozart, o Concerto de Handel, mas a maior parte das obras estão a partir do século XIX, que foi quando foi inventada a harpa como a gente conhece hoje, com os mecanismos, né, que a gente conhece hoje. Meus temas de composição geralmente estão ligados à tradução de imagens mentais ou imagens mesmo, impressões de ambiente, né? A primeira obra que eu publiquei se chama A Luz Dourada da Tarde nas Gotas de Chuva, então é bem Não, é maneiro. totalmente visual. É, Conta pra gente o que que você está fazendo durante esse período e como que você está levando assim essa crise assim mundial, vamos dizer. Bom, acho que no primeiro momento foi um choque para todos e existe um impacto emocional enorme, é completamente normal, né? E eu acabei, nos primeiros dias, realmente não conseguindo fazer as coisas, porque é isso, eu tenho também que viver esse momento, né? Assim, pega esse sentimento negativo, assim, abraça ele, descobre de onde que vem, para você poder trabalhar e fazer outras coisas. A partir disso, eu estou usando todo esse tempo assim para refletir muito coisas que eu não estava fazendo antes. Isso ajuda a dar um redirecionamento, inclusive para os projetos que a gente tem e o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo isso tudo, o próprio sentido de fazer música, né? E hoje eu consegui um equilíbrio, né, do meu dia, assim. Então hoje eu consigo ter uma rotina, realmente estudar harpa, mexer com as composições, os projetos que eu tenho, então algum vídeo que eu vou gravar, e nesse período eu estou realmente gravando mais vídeos, coisa que eu não fazia muito antes. E uma parte grande do meu dia também que está exatamente em admirar o que eu posso admirar do mundo, né? Eu tenho o privilégio de ter um jardim, então assim, eu posso olhar para ele e isso tudo traz impressões muito fortes que depois vão se traduzir na sua arte também. Eu queria te agradecer muito por você ter aceitado esse convite de vir aqui conversar com a gente e também fazer a música comigo. Muito obrigada. Obrigado, Fernando. Até mais.
Hilke falava que se você, né, o artista às vezes ele acha que está num período de estagnação, talvez ali ele esteja se preparando para a maior obra que ele vai criar depois. Então, todos esses períodos são importantes para a gente formar novas ideias, novas sensações e trazer coisas novas para o mundo, né?